Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Base Firme. Aqui a gente coloca na mesa assuntos que a gente está acostumado a ouvir e aceitar como verdades absolutas, mas que nem sempre é bem assim. Eu sou Cláudia Amaral, mentora de mulheres que se recusam a escolher entre empresa e família. Eu ajudo essas mulheres a terem uma vida com equilíbrio através de processos, através de minha experiência de 30 anos empreendendo. E eu tenho comigo a Hélia. Eu sou a Hélia, sou fisioterapeuta especializada em saúde da mulher, sou mãe de 4 meninos, que são os homens da minha vida, e estou aqui para ajudar a Cláudia a desmistificar todas essas frases. A frase de hoje é: pau que nasce torto nunca se endireita. E aí eu já começo dizendo que eu não acho que seja bem assim. Afinal de contas, você não endireita o outro, mas você tem plenas condições de endireitar a si mesma. Me diz, o que você acha? Concordo plenamente. O que acontece? Dentro da fisioterapia pélvica, por exemplo, tem uma história muito legal. Veio para mim uma paciente, menopausa, a paciente não estava fazendo ainda reposição hormonal, e o relato dela foi: eu quero ter relação sexual com meu marido e eu não tô conseguindo. E a minha ginecologista falou pra mim que eu nunca mais vou ter relação sexual com meu marido. Nunca mais vai ter relação. Qual a idade dela? Mais, 55 anos. Tá. Nunca mais vou ter relação sexual com meu marido, segundo a médica. E aí eu falei: calma, vou te avaliar e aí a gente vai definir a partir dessa avaliação o seu tratamento. Né? Então aí o pau tava torto. Aí o pau tava tortíssimo. O pau tava torto e não podia endireitar. Tá, a gente já sabe que o pau... Segundo a médica, não ia endireitar, né? Não ia endireitar. Não, ela tinha que aceitar. Uma mulher de 55 anos não faria mais sexo. Inclusive eu tive mais de um desses relatos, né? Mas esse foi o mais impressionante porque ela chegou aterrorizada. Ela não queria aquela condição para a vida dela. Ela não aceitou aquela condição para a vida dela. 55 e jovem, esse é o primeiro passo, né? Não aceitar a condição para sua vida. Aí é que vem. A gente não consegue endireitar o outro, mas a gente consegue endireitar a si mesmo, se a gente quiser. Perfeito. Mas conta. É isso. E aí, vamos lá. Fazemos anamnese, conversamos bastante, entendi todo o contexto clínico da história através da anamnese dela e depois fui fazer a avaliação física. Ok. Tá, tinha um períneo mais tenso, tinha uma certa secura vaginal, tinha um pouco de estreitamento de canal. Normal para pessoa menopausada. Normal para pessoa menopausada, normal para quem não estava fazendo uma reposição hormonal adequada ou nem estava fazendo. Normal para quem também já estava com a cabeça totalmente... Fechei a fábrica. Exatamente. E normal para quem tinha levado essa resposta de uma médica, né, especializada em ginecologia. Então, a partir daí, a conversa já virou teve um outro contexto, né? Eu falei para ela, olha, o primeiro passo para você melhorar, para você chegar no que você tá querendo, é você querer. A primeira coisa é você querer. Você quer, senão você não teria vindo me procurar. O segundo passo foi entender todo o seu contexto, todo o histórico que ela trouxe para mim. E a partir daí eu penso nas técnicas que eu vou utilizar dentro do tratamento da fisioterapia pélvica, dentro do acompanhamento, para poder conseguirmos alcançar o que ela deseja, não só o que eu entendo que já faz tempo, é necessário. Essa paciente já faz tempo? Ela já teve uma evolução? Como é que é? Nossa, ela está... Posso usar essa palavra? O lugar é nosso. Ela está dando horrores pro marido dela. Ela está amando, ela está maravilhosa, ela está radiante. Tá. E aí a gente conseguiu, em pouquíssimas sessões, pouquíssimas. Mas pouquíssimas, porque pouquíssimas para mim são 2. Pouquíssima para uma fisioterapeuta pouquíssimas, é o quê? 20? De acordo com o histórico, 10 15 sessões. Tá, porque a gente, cada um tem um parâmetro. Cada um tem um parâmetro. É que o parâmetro da paciente é sempre eu quero melhorar o mais rápido possível. Eu trouxe isso pra você hoje, amanhã eu já quero estar bem. Eu quero estar bem já depois que acabar a avaliação. E quando a gente fala de 10 sessões, são 10 semanas. 10 semanas. Né? São 3 meses, né? Exatamente. Quase 3 meses. Exatamente. E assim, pelo que você falou, uma mulher que já estava desiludida com a vida sexual, ter a perspectiva de voltar a ter uma vida sexual ativa em 6 meses que seja, nossa, eu acho que tá ótimo. Sim. Pra mim é isso. Pra mim esse pau se endireitou. Total. Mas aí o que acontece, né? Se endireitou por causa do movimento dela. E aí eu trago pro empreendedorismo. Eu vejo muitas empreendedoras
reclamando de muita coisa que ela não tem controle. Ai, porque o governo faz isso, ai, porque o funcionário faz aquilo, ai, porque. Mas quando você fala, vamos fazer tal coisa todos os dias, ela fala, eu não tenho tempo, eu não consigo, não dá, não vou fazer. Seja lá qual for o motivo, a motivação ou a desculpa que a pessoa dá para poder se manter torta, no pau torto. Sim. Né? Porque a gente está falando de pau torto, pau reto. Então, eu acho que falta muito para... Eu acho que para nós mulheres talvez mais, porque eu acho que os homens são mais acostumados a terem essa perspectiva de movimento. Sim. Né? O homem, ele se movimenta de uma maneira muito diferente de nós mulheres. Nós nos movimentamos meio que pelas beiradas, assim. A gente... eu não quero incomodar o outro com as minhas mudanças. E eu não acho que isso esteja errado, não. Eu sinceramente acho... Eu sou uma mulher casada há 33 anos, eu tenho 2 filhos, e eu entendo que o meu humor, o meu jeito, eu moldo a minha casa, a minha família. Eu não tenho o direito de ficar emburrada. Meu marido tem. E ele ficar emburrado, ele fica isolado lá na vida dele e não afeta ninguém. Se eu ficar emburrada... A casa não anda. Hoje em dia nem tanto, porque eles já são adultos. Mas quando eles eram crianças, a casa não andava. Não anda, isso mesmo. Todo mundo fica mal-humorado, todo mundo acorda mal, todo mundo vai mal na escola. A energia da casa depende da mulher. Então, assim, eu acho que nós carregamos esse peso, sim. Mas a gente tem que mostrar para eles, de alguma forma, que a gente está endireitando o nosso pau. E eles têm que endireitar o pau deles. Eles também têm que fazer a parte deles. Porque essa coisa de só pesar pra gente, que já é mais pesado naturalmente, a gente não pode fazer com que fique mais pesado ainda. Falando, eu não vou incomodar, eu estou incomodada, eu não vou incomodar os outros para eles. Não, eu estou incomodada, tô puta. Sim. Eu tô puta por causa disso, daquilo, e agora eu vou ficar bem. Vamos consertar. Vamos consertar. Então eu acho que o pau que nasce torto não se endireita através de ações externas. Exatamente. Mas o pau que nasce torto, se o pau estiver torto dentro de você, se for o meu pau, eu tenho convicção de que nós somos capazes de fazer absolutamente tudo. Eu tenho a convicção de que uma mulher determinada, com uma saúde sexual, uma saúde íntima, em dia, domina o mundo. Domina o mundo. Domina porque primeiro que ela está dominando a si mesma, né? Ela está cuidando dela. Ela está cuidando do que é mais importante para ela. A energia sexual é a energia de criação. Pois é. E aí entra num outro lugar. Como é que você vai ter força interna para corrigir, para endireitar o seu pau? Tô amando. Para endireitar o seu pau se você não tiver uma autoestima elevada. Você precisa disso. A mulher precisa disso. Mas como a gente cultiva essa autoestima se a gente não tiver um fator externo? Porque a autoestima, por mais que a gente fale que é auto, a gente precisa de um olhar externo de aprovação, de amor, de seja lá o que for. Até mesmo de direcionamento, que é o que você costuma fazer também com as mulheres, né? Que você dá um direcionamento. Então, a gente precisa de certo direcionamento externo. No caso dessa mulher que me procurou, ela teve o meu médica e a fisioterapeuta para dar o direcionamento. A médica falou para ela, o caminho é esse aqui. E ela, na cabeça dela, falou assim, não, eu não me conformo com esse. Primeiro, ela decidiu mudar o pau dela. Ela decidiu mudar o pau dela. Eu sou super fã dela. E aí ela falou assim, não, eu não me contento com isso, né? Eu tô super jovem, meu marido tá jovem, a gente tá super bem. Peraí, como assim a gente não vai mais transar? Como assim? Não. Eu vou procurar. E ela tem filhos? Ela tem filhos. Provavelmente os filhos já são maiores. Já são maiores. Então, assim, a mulher tá livre, ela livre. Tem que dar. É o momento dela. É o momento, ela passou a vida criando os filhos. E é tão importante você trazer isso que... Vamos falar biologicamente, né? Biologicamente, a gente para de menstruar, a gente para de ter utilidade biológica, porque a gente nasce, se reproduz e morre. E a fase reprodutiva é a fase que a gente tem mais libido, é a fase que a gente tem mais vontade, que a gente cheira melhor, a gente tem tudo mais firminho, a gente atrai mais. Sim. Mas eu vejo
E eu tenho a impressão que a fase em que a gente tem mais liberdade como mulher completa, tanto para ter uma vida sexual ativa, quanto para empreender, quanto para fazer viagem, quanto para comer o que quiser, como aprender coisa nova, é justamente a fase em que a gente não é mais reprodutiva. Porque, óbvio que isso é uma generalização, mas uma mulher que já não é mais reprodutiva, ela já teve os filhos dela, ela já construiu alguma coisa. Então, se ela quiser um empreendimento novo, se quiser inventar de vender bolo, tá na hora. Essa é a hora. E se ela tiver com vontade de experimentar coisas novas na vida íntima, agora é a hora, não engravida mais. Então, por que a gente vai se permitir... Agora você me corrige se eu estiver errada, porque quando a gente entra na menopausa, a bunda fica quadrada, né? Nem sempre. Nem sempre? Não, nem sempre. Porque eu bato o olho e eu vejo aquele bumbum quadradinho assim, eu falo, mais achatadinho. Mas normalmente moças novas biologicamente é muito específico, é diminuição de hormônio. Quando esses hormônios eles vão diminuindo, o que que acontece? Ele elimina certos coxins de gordura que a gente tem, principalmente região do bumbum, região da coxa. E para onde que essa gordura vai? Para a barriga, certeza. Certeza absoluta que é barriga. A gente perde a linha de cintura, a gente fica com uma barriga maior. Essa gordura que tava lá no bumbum, deixando o bumbum redondinho. Mas a reposição hormonal ajuda para ficar, a gente continuar com uma silhueta. Obviamente mais não é o feminina. Corpo de adolescente, mas é uma silhueta feminina. Uma silhueta mais feminina. E eu acho que isso é muito importante, você se olhar no espelho e se ver ainda como uma mulher atraente. Isso ajuda na autoestima, isso ajuda no autocuidado. Como é que você vai ter autocuidado, autoestima, autoamor, se você tá olhando para você e você não tá vendo o que você queria ver, que você via antes? Como você vai ser uma líder na sua empresa se você se olha no espelho e vê uma mulher que tá definhando? Capenga, aquele xoxa, cabelo, inconsistente. aquele cabelo murcho assim, não murcho, mas murcho de sem vida. Um cabelo sem vida, um cabelo sem aquela cor. pele sem viço, aquele peito não é pequeno, mas murcho. Bota um sutiã. A gravidade levando tudo para baixo. Leva tudo para baixo. E tá tudo bem. Eu acho que a gente deve sim aceitar, mas a gente deve sim se cuidar. Sim. Deve se olhar no espelho, porque se nós não olharmos no espelho e virmos uma pessoa que é uma líder, que tem uma presença, como é que nossos colaboradores vão ver? Essa mulher, ela já passou a vida toda liderando a casa dela, o que você falou da energia. A energia da casa era dela. E aí, de repente, a energia dela está sendo minada por fatores biológicos. E aí tá indo tudo por água abaixo. Opa, peraí, o que eu tenho que fazer aqui para eu poder melhorar? Esse agora é o meu momento. É o que você falou, esse agora é o meu momento. Eu passei a fase reprodutiva e agora eu tô numa fase que pode ser produtiva. E vamos pensar também de novo biologicamente. Se você voltar 100 anos, a gente não vivia 20 anos depois da menopausa, 10 anos depois da menopausa. Parava de menstruar, acabava. Era uma senhorinha e morria. E morria. E morria. Morria. As condições. Hoje nós temos o avanço da tecnologia e que você pode, eu tenho 55 anos, eu estou plena. E eu faço reposição, eu faço fisioterapia pélvica, eu movimento a minha mente com a empresa, me dedico a passar o meu conhecimento para as empresárias que estão na mentoria, em alguns degraus abaixo do meu conhecimento, da minha experiência. E isso faz com que eu tenha estímulo todos os dias de manhã para tudo. Para trabalhar, para namorar, para estar com os meus filhos com disposição. Quando minha filha fala, mãe, me ajuda em tal coisa. Há 2 ou 3 semanas, minha filha falou assim, mãe, vamos comigo no banco? Nossa, aquilo me encheu de emoção. Eu falei, olha, ela quer minha companhia. Ela quer minha companhia. Então, se eu fosse uma pessoa murchinha, apagada, que desistiu, ninguém ia querer minha companhia, nem eu mesma. Então, minha senhora, por favor, se olhe no espelho, se veja como a potência que você é, porque eu tenho plena convicção, eu tenho certeza que eu sou uma potência. Eu vejo a Hélia, eu enxergo uma potência imensa. Só que a gente fica com essa potência meio que armazenada. E a gente precisa fazer com que essa potência se expanda. Porque quando a gente cresce, marido cresce, filho cresce,
irmãos crescem. Sim. E quem te puxar para trás, meu, vira as costas, vai embora. Não fica carregando ninguém, não. Mas o seu brilho ilumina todo mundo. Ilumina. Então, se você tá tortinha aí por dentro, se você imagina, eu sempre fui assim. Mas se você não quiser mais ser... Cabe a você, né? A mudança, ela sempre vem de dentro. A gente já conversou sobre isso, né? E dentro dessas consultas, né, lá no meu consultório, essas mulheres, elas chegam com variadas histórias. Elas chegam com diferentes histórias. Mas essa, especificamente, ela foi muito importante para mim, porque é exatamente o ponto em que a pessoa decide não seguir o que a outra pessoa falou. Pois é, ela foi numa autoridade, numa médica, e a médica falou pra ela, você não vai mais transar. Meu Deus. Aceita que dói menos. Ela falou isso? Basicamente. Jesus. Aceita que, olha, você tá velha. Ai, meu Deus. Resumindo, né, o que a médica disse. Você tá velha, você tá na menopausa, nunca mais você vai transar como quando você tinha 20, 30 anos de idade. Aceita que dói menos. E aí ela olhou pra ela mesma no espelho, ela falou assim, nossa, mas eu sou tão linda, eu sou tão maravilhosa, eu sou tão gata, eu sou tão potente, meu marido também, e a gente quer ter essas relações. O que está acontecendo? Não, peraí, eu vou procurar ajuda. E ela já tinha passado com uma outra fisioterapeuta pélvica, infelizmente não tinha dado o resultado que ela almejava e desejava, as técnicas foram totalmente diferentes, provavelmente. E quando ela me encontrou, acho que o santo bateu, a gente conseguiu sincronizar as ideias ali. O que ela trouxe para mim foi muito claro. E a partir dali eu falei para ela, assim, não, a gente pode melhorar muita coisa. Eu não sei se eu vou te devolver o que você quer e vou te entregar o que você está querendo no tempo que você está querendo. Mas eu garanto para você que você vai ter melhora. Essa condição de você não vai mais transar como antigamente, para mim ela não existe. E se ela não existe para mim, para você que está aqui sentada na minha frente, dizendo que não quer essa condição, para você também ela não vai existir. Então, esse é o seu momento. Eu acho que a gente falou aqui sobre autoestima, mas aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, que é empreendedorismo, que é processo. Porque assim, eu acredito muito na autoestima, eu acho que ela é um motor, né? Ela tem aquele motor de arranque. Sim. Mas é difícil você acordar todo dia, tô linda, maravilhosa. Meu, tem dia que você vai estar horrorosa mesmo, estamos todas. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então eu acho que o que te dá um suporte muito importante para que você mantenha a ideia de que você vai melhorar, seja lá no que for que você quer, que você vai endireitar o seu pau, seja qual pau for, é realmente ter processos. E quando a gente fala em processos, muitas vezes fala, mas vai ficar tudo muito engessado, vai ficar tudo muito parado, eu vou ser um robô. E eu vejo de uma maneira muito diferente. Eu acho que quando você faz... Então, vamos lá, vamos dar algum exemplo. Eu tenho funcionários e os funcionários não me obedecem, não seguem minha liderança, chegam muito atrasados, eles não cumprem com as metas. Então, eu tenho uma equipe muito complexa, muito difícil de lidar. Sim. E aí você fica tentando ali, cada dia de um jeito, resolver a situação. Então, agora eu vou te dar uma pequena aula e que vai resolver essa situação para você. Primeira coisa que você vai fazer é você descobrir o que você quer. Né? Então, Perfeito. O que eu quero? Eu quero que ninguém se atrase. Então, ponto. Você também não vai inventar 50 coisas que você quer. Você vai pensar em uma coisa que você quer e você vai falar, eu vou resolver isso. Perfeito. Não quero que ninguém se atrase. Ponto. Vai reunir toda a equipe, vai falar, pessoal, a partir de amanhã de manhã, não tolero mais atrasos. A regra vai ser essa. Chegou com 5 minutos, vai acontecer tal coisa, 15 minutos vai tal coisa, meia hora, volta para casa. Você determina as regras. A empresa é sua, você é dona. E a partir do dia seguinte, você siga aquele processo. Não importa o que aconteça. Não abra exceções. O meu filho ficou doente. A regra é essa. Mas a regra é essa. A regra é essa. Eu te garanto que em poucos dias todos chegarão no horário. Com certeza. E você nunca mais volta atrás. Exato. Você nunca mais volta atrás. Porque para mim, eu dou o exemplo do horário, porque para mim é uma coisa importantíssima. Se uma pessoa se atrasa para algo que vai fazer comigo, ela se acha mais importante do que eu e isso eu não permito.
a não ser que fosse a rainha da Inglaterra, mas ela já até morreu, então eu não tenho mais a oportunidade de me encontrar com ela. E ela era pontualíssima. Aham. Então, assim... A pontualidade britânica, Pois né? é. Então, se a rainha da Inglaterra não se atrasa, como que alguém que tem um compromisso comigo vai se atrasar? Então, terminei dando uma aulinha aqui, mas é importante demais que para que você endireite seu pau, você saiba para onde ir, você determine passos para alcançar aquilo e você não fuja daquele objetivo. Você precisa saber o que você quer, né? Mas também não adianta você falar assim, eu quero tudo, que aí não vai dar. Você tem que falar, eu quero tudo, tá, mas por onde eu vou começar? Vou começar por este ponto. O ponto que for tudo mais... começa aqui. O ponto que for mais doloridinho, o ponto que for mais importante, o ponto que você sentir que vai te trazer mais resultado. Perfeito. E na fisioterapia pélvica, procure uma fisioterapeuta. Precisa procurar, né? É importante que procure, porque assim, o que a gente escuta muitas vezes por aí, principalmente dentro de rede social, né, Cláudia? A rede social, ela pode ajudar bastante, mas ela também traz algumas coisas que acabam direcionando para caminhos errados. Então a paciente olha, nossa, olha, eu vou fazer esse exercício. Ela nem sabe se ela está fazendo direito. Ela não foi avaliada. Né? É só contrair, relaxar. Será? Será que você consegue relaxar se você contrair? Entende? Então essa é a necessidade da paciente procurar um profissional qualificado que vá, primeiro, escutar, né? O que ela tem, ou melhor, primeiro acolher. A primeira coisa é acolher. Acolher, escutar e traçar dentro do que ouviu ali os objetivos para poder chegar aonde a paciente está precisando e aonde ela também quer, porque de repente a gente só vai chegar onde ela está precisando, mas às vezes a gente vai chegar onde ela quer. E muitas vezes a gente consegue, porque também depende dela. Entra essa questão que você falou, determine o que você quer e a partir daquele dia faça. Então assim, a paciente determinou que ela queria melhorar a parte sexual, ela veio até mim com essa queixa. Vamos melhorar. Então tá, olha, eu preciso que você faça isso, isso, isso na sua casa. Ela vem comigo uma vez por semana. Uma vez por semana eu falo para ela, é 30% do tratamento. Os outros 70% é o que você faz fora do consultório. Se ela não seguir, ela não vai endireitar o pau dela nunca. eu digo ela não vai conseguir. Eu digo até um relato meu, pessoal, porque eu entrei na menopausa e foram várias alterações hormonais. Eu tive bastante dificuldade, tanto de encontrar uma médica que se dedicasse à minha reposição, né? E eu gostei muito da minha médica, que ela falou assim, a gente vai começar devagarzinho. Perfeito. E a gente vai aumentando, não desista. Ela falou pra mim, não desista. Você vai voltar aqui a cada 2 meses, mas a gente vai ajustando. Ou seja, depende de você. Muitas coisas mas dependem ela foi de muito você, honesta comigo, processo. porque as outras que eu tinha ido falaram assim, me deram um batalhão e falaram, não, tem que ficar bom. Vai ficar, tem que ficar. Isso aqui vai resolver. E não é assim, cada um é cada um. E eu também já tinha passado com outras fisioterapeutas pélvicas e a Hélia falou uma coisa muito bacana, não deu match. Não deu match. Porque, talvez porque eu já sou uma mulher madura, né, uma adulta madura, e eu peguei jovens, né, moças, 30 anos, 28, 35 anos, que elas não conseguiam entender a minha dinâmica ali, o meu momento de vida. Óbvio, elas não estão nesse momento de vida. Nada supera a experiência. Né? E é por isso que eu sou mentora, porque eu tenho convicção de que eu tenho experiência com muita coisa que pode parecer simples para mim, mas que não é para quem está começando. Sim. E quando eu cheguei com a Hélia, ela tem uma idade parecida, ela é mais nova do que eu, mas talvez atenda mais mulheres com o mesmo perfil que eu tenho. Essa pessoa chegou para ela e poxa, ela acolheu e atendeu. Então, eu acho que o resumo da ópera aqui, eu vou dar o meu resumo e depois você dá o seu. O resumo da ópera aqui é: pau que nasce torto nunca se endireita através de uma força externa. Mas se o pau está dentro de você, se o pau é seu, eu acho que tudo é possível. Tudo.
Eu realmente acredito que as coisas acontecem primeiro na mente, para depois virem para a realidade. Eu sou arquiteta de formação, então eu sempre dou o exemplo do prédio. Um edifício, ele é construído primeiro na mente do doido do arquiteto, que pensa em cada detalhe. Se você vir um projeto executivo de um projeto qualquer, de qualquer obra, é uma loucura. Existe um grau, um nível de detalhamento que o leigo nem imagina, mas está tudo dentro da cabeça do arquiteto. E quando aquilo se transforma num edifício, todo mundo mora naquele edifício. Então, está na hora de você criar os edifícios dentro de você para que você comece com a fundação. E que não adianta querer pensar no vidro. Você tem que começar com a fundação do seu edifício e ir construindo tudo. E, para mim, a base são os processos. Ai, mas Cláudia, para mim tudo é base de processo. Meu pai era muito metódico e eu achava muito estranho. Ele levantava todo dia do mesmo jeito, ele descia da calçada todo dia com o mesmo pé. Era nesse nível. Meu pai era muito metódico. Eu acho que ele já tinha um quezinho a mais. Mas eu acho que esses padrões do dia a dia liberam uma energia mental tão gigante, se você não precisa pensar. Meu pai vestia sempre a mesma roupa. Ele tinha todas as camisas brancas e todas as calças cinza. Não mudava, era o mesmo modelo. Ele falava assim, muito antes de Mark Zuckerberg com camiseta preta. Imagina, meu pai nasceu em 1928. E ele falava assim, eu não quero gastar energia mental para pensar que roupa que eu vou colocar de manhã. Perfeito. Porque eu tenho mais coisa para pensar. Perfeito. Maravilhoso. Né? Então, assim, o que você puder livrar a sua mente, pensa o seguinte, a mente criativa, a criatividade do ser humano, a inventividade do ser humano é única. Não tem outro animal que faz. Por que você está gastando a sua energia com coisa que você faz igual todo dia? Meu, faz igual todo dia e gasta energia com o que pode, com se transformar em quem você quer ser. E você, o que você acha? Para você endireitar o seu pau, você precisa primeiro dessa força criadora que vem de dentro de você, né? Primeiro é exatamente isso que a Cláudia falou. Primeiro tem que estar aqui na cabeça, para depois sair para o externo. Então, se você tem questões que você precisa melhorar, primeiro você precisa pensar se você quer melhorar essas questões. Então, tem que vir de você, tem que vir aqui de dentro. Qual o grau de desejo daquela mudança? Qual o grau de desejo daquela mudança, né? Porque às vezes você também não quer. Às vezes a médica falou e você falou, beleza, então tá, beleza. Vamos seguir o baile. Vou fazer tricô. Vou fazer tricô. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é sua escolha. É sua escolha. Mas se você ficou incomodada com uma solução externa que alguém te deu e você tá pensando, não, peraí, mas será que não tem outra solução? Provavelmente tenha. Provavelmente tenha e ela tá aí dentro. Coloca essa solução para fora para você poder resolver essas bases, e o assoalho pélvico também é uma base. Eu brinco muito com as pacientes em consultório que eu faço uma analogia parecida com essa do edifício. Para uma casa ficar em pé, a gente precisa do alicerce. Sem alicerce, parede e o teto desaba. Desaba tudo. Sem assoalho pélvico forte, tudo que está lá dentro cai. A gravidade já tem o favor de levar tudo para baixo. Se eu não cuido de fortalecer a minha base, se eu não cuido de fortalecer esse alicerce, esse assoalho, vai cair. Vai cair. Vai cair. E aí cai também a autoestima, né? Então, vai depender de você. Cria primeiro aqui dentro da sua cabeça. E aquilo que a gente falou da coloca biologia, que agora a gente consegue viver até os 90, 100 anos. Por que vai viver dos 50 aos 100 com má qualidade? Viver não, sobreviver, né? Não. Porque daí tá sobrevivendo mesmo, não tá vivendo, né? Vamos pras cabeças. Vamos pras cabeças. A gente quer estar aqui, ó, no topo. E juntas. Chegamos ao fim desse podcast, eu amei. Eu achei sensacional. Você pode me encontrar em Cláudia Amaral Mentora em todas as redes, TikTok, Instagram, YouTube. E eu sou mentora de mulheres que querem não ter que escolher entre empresa e família e levar uma vida mais leve, mais gostosa, mais presente. Eu sou a Hélia e você pode me encontrar nas redes sociais, no Instagram e no TikTok como @doutorahéliafisiopélvica.sexóloga. Até a próxima! Até!